Boa noite a todos. Shalom, pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao nosso programa Noé Convida. E hoje, especial, nós vamos ter também o acendimento das velas de Hanukkah, porque hoje começa essa festa de luz, essa festa maravilhosa, que nos lembra um pouquinho da nossa missão. Cada um de nós tem uma chama aqui dentro, tem uma luz que brilha, uma centelha do Criador, uma alma divina aqui dentro. Quando todos nós estamos juntos, essa luz brilha com muito mais intensidade e tem esse poder de influenciar o mundo. E nós vamos ver isso hoje, durante também os nossos estudos da porção da semana. Estamos estudando a vida de um personagem que teve uma missão grandiosa e uma luz única, Yosef Hatzadik, José o Justo. Então, gente, vamos iniciar aqui, então, os nossos estudos. Logo, logo a gente já vai acender também as nossas Hanukiot. Hanukiah é a menorá na verdade, ela tem 8 braços e um central, porque a festa dura 8 dias, né? O milagre da luz da menorá durou por 8 dias. Bom, gente, para não perder o costume, temos aqui o nosso querido Noé. Cadê ele? Achei que ele ia estar de folga hoje, né? Hoje vai ter que ser rápido aqui, Noé. Cadê você, Noé? Cadê você? Vem você para cá, Noé. Vem você para cá. Cadê o Noé? Noé? Shalom, pessoal! Aí, sempre gostamos de ter um pouquinho da sabedoria do nosso querido Noé. Muito obrigado! Noé, hoje, então, estamos na Parashat Miketz. Miketz significa no fim. No fim. Sabia que Yosef interpretou os sonhos do faraó? Ah, sim, sim. Aquele negócio de vacas gordas e vacas magras, né? Sabe que na arca eu também vi isso. Só que no meu caso, elas não eram muito boas de conversa, não. Se tinha uma de dieta, a outra já ficava olhando. Bom, eu não podia errar na porção de comida para cada uma. É verdade, né? E você teve uma missão também de alimentar os animais. Yosef também virou administrador do Egito inteiro. É verdade, né? Ele também administrava muito comida, igual eu. Só que, como eu falei, no meu caso, eu não podia errar. Se eu desse a porção errada, o elefante ficava bravo comigo o dia inteiro. É verdade, né? Também, Yosef, ele nos ensina muitos princípios maravilhosos de administração. Então, vamos aprender com Yosef. E Noah também, né? É verdade, Noah, ele foi administrador da arca e de muitos animais de diferentes espécies. Com certeza, Hashem deu sabedoria. E ele nos dá sabedoria para que possamos cumprir a nossa missão, o nosso propósito aqui no mundo. Muito obrigado, Noé. Obrigado também. Qualquer coisa, estou por aqui. Muito obrigado, querido Noé. E, gente, hoje, para a gente iniciar aqui, então, vamos fazer aqui, antes de tudo, antes de mais nada, uma leitura especial de um verso da Torá, um versículo da Torá, que eu vou colocar na tela aqui, e eu vou pedir para a Franciele, que é lá de Itajaí também, eu não sabia que a Franciele era Isso. de Itajaí, né? Se, a Franciele Shalom. falando, Shalom, Franciele, falando diretamente de Itajaí, eu vou colocar, Franciele, esse versículo aqui também na tela para a gente ler, um versículo que tem uma mensagem muito especial para nós. Vamos ver, cadê o versículo? O versículo da semana. Um minutinho só. Vou pedir para a Franciele fazer ele.
Nós... Opa, aqui está, então, o versículo-chave da semana. Então, por favor, Franciele, você pode ler para a gente? Posso, sim, aham. E disse-lhes Iosefe ao terceiro dia: Fazei isso e vivereis, porque eu temo a Deus. Gênesis Muito bem. 42, 18. Muito obrigado, Franciele. Muito obrigado. Obrigada a vocês também. Que maravilha. Então, Yosef, ele diz, ó, fazei isso e vivereis. Olha só que interessante, né? A palavra do justo, do tzadik, vivereis, porque eu temo a Deus, eu temo o Criador, eu tenho um temor dele dentro de mim. Isso, com certeza, é uma palavra para nós, termos sempre em mente o temor do nosso Criador. Lembrando que Yosef, Ish Tzadik, era um homem de sucesso, a Torá fala, né? Tudo que ele colocava a mão, funcionava. Ele colocava a mão, era na propriedade do Potifar, dava tudo certo. Era na prisão, dava tudo certo. Era no faraó, dava tudo certo. Era administrando a superpotência mundial, também deu certo. Então, onde ele estava, a Hashem estava com ele. Então, muito obrigado, Franciele, muito obrigado pela leitura. A gente possa ficar com esse versículo aqui, então, na nossa mente, o verso da semana. Bom, eu gostaria já de aproveitar e dar as boas-vindas para todos os participantes que estão conosco hoje, as caravanas. Então, nós temos aqui conosco, deixa eu ver quem está por aqui, temos aqui diretamente, então, de Itajaí, temos a Franciele, então, né, temos a Sheila, temos também aqui o Gustavo, a Renata, o Leandro estão com a gente, muito bem-vindos, diretamente, conectados conosco, diretamente de Itajaí. Temos também de Florianópolis, a Jéssica está com a gente, o Alisson também, bem-vindos, é uma honra ter vocês aqui com a gente. E claro, né, não podemos esquecer aqui de Palhoça, da nossa querida Palhoça, onde temos aqui o Claudeir, a Marcela, o Sandro está com a gente também, temos a Dona Vera Lúcia está com a gente, logo mais, com certeza vai chegar mais aqui conosco, né? E aqui em casa temos a Esther, que está aqui do meu lado, a Esther, a Esther aqui também, palhocense, e temos a Ariana, que está ali também, junto com a Ana. Gente, então, muito bem-vindos, que a gente possa hoje aqui termos experiências maravilhosas. E hoje, olha, hoje tem um sorteio, tem um sorteio que é incrível, incrível, incrível. Vocês vão gostar. Então, o nosso sorteio de hoje, a gente preparou com muito carinho, olha só, cartas do Rebbe. Cartas do Rebbe. É uma coleção de cartas do Rebbe, e essas cartas, ele dá conselhos e orientações sobre saúde. Saúde nos mais diversos segmentos, digamos assim, os aspectos, tanto físicas quanto emocionais e até mesmo espirituais. Então, o Rebbe traz aqui conselhos maravilhosos, conselhos de um tzadik, uma pessoa justa, uma pessoa sagrada, e é muito, muito importante para a gente lê, às vezes, encontra palavras e bênçãos aqui para a gente. Então, para participar, como a gente já fez outras vezes, né, você manda um pix para bineynoasc@gmail.com, bineynoasc@gmail.com, vamos colocar ali no nosso grupo da comunidade, e a cada R$ 5 você ganha um cupom. A cada R$ 5 você ganha um cupom para concorrer ao livro, então, as cartas do Rebbe, aqui catalogado para saúde física, emocional, mental, espiritual.
O Rebbe, ele traz diversos conselhos muito bons para a gente. Então, pessoal, aproveite aqui a oportunidade. Bom, deixa eu ver aqui. Vamos fazer então agora, gente, vamos aproveitar para a gente fazer acendimento das velas em Hanukkah. Então, gente, hoje estamos no primeiro dia da festa, primeiro dia, onde a gente vai acender uma vela. Uma vela. E, claro, temos uma vela auxiliar. Essa não faz parte, na verdade, do acendimento mesmo, né? Ela é uma vela auxiliar. Então, estamos aqui, ó, com as Hanukkot aqui do ladinho. Então, temos aqui uma vela auxiliar. Ela é chamada de ajudante, ou shamash, em hebraico, é o ajudante, é o shamash. E hoje nós vamos acender uma vela. Uma vela. E no dia seguinte, outra. Porque a ideia é que a luz, ela progride, ela vai aumentando e ela vai clareando cada vez mais, dissipando a escuridão. O Rebbe dá o conselho para a gente que não se deve, assim, tanto brigar com a escuridão, brigar com as coisas que não são tão legais, assim, tão certas, mas sim que devemos acender luz, porque uma luz, ela espanta muita escuridão. Uma luz no quarto, ela simplesmente a escuridão ela vai desaparecendo. E assim é o nosso trabalho, de refinarmos esse mundo e acendermos luz, ser luz aqui neste lugar. Então, gente, vamos lá. A gente vai fazer aqui, então, acendimento. Pedir para a Ariana e Esther também chegar aqui, que tem algumas outras Hanukkot aqui também, né? Tem uma pequenininha aqui da Esther. Está aqui o fósforo, então vamos para o fósforo. Você tem a sua Hanukkah aí também. Vamos acender com a gente. Vamos fazer aqui uma bênção, uma brahá. Agradecer ao Criador por este momento, por chegarmos, temos esse privilégio de estarmos nesse momento especial que marca esse grande evento, esse grande acontecimento de milagre, onde a luz venceu a escuridão. Então, a gente tem esse privilégio aqui de fazer isso aqui agora. Isso aqui. Vamos ver se o vento não vai apagar nossas velas. Bom, gente, uma dica para uma vela, ela acaba derretendo, né, a cera, colocar folha de papel alumínio embaixo, é uma dica bem interessante aqui para a gente, para não manchar o móvel com a cera, né? Vamos lá. Antes de a gente acender, vou fazer aqui uma brahá, uma bênção, onde a gente vai agradecer justo por termos o mérito e o privilégio de participarmos desse momento sagrado, desse momento de conexão com o Criador, com Deus de Israel, onde nós nos unimos ao povo, o povo judeu, o povo da Torá, num propósito de trazer luz para o mundo. Que o Criador nos ajude, que o Criador nos dê a sua bênção, para que nós realmente possamos ser luz, trazer luz aqui para baixo e ter essa consciência de que esse é o nosso papel e é por esse motivo que nós estamos aqui. Cada um de nós, pessoal, você é uma luz. Você está aqui para trazer e iluminar esse mundo. Hashem, ele te colocou aqui, ele te trouxe aqui porque ele quer você nesse mundo, porque você é necessário. Ele quer a sua luz. Você é como aqui uma luz, cada um de nós é como uma luz aqui nesse mundo. Uma vela do Criador. Então vamos fazer a bênção? Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam shehayanu vehikimanu vegayanu lesmazeh. Bendito és tu, eterno nosso Deus, Rei do Universo, que nos conservou em vida e nos manteve e nos fez alcançar esta época. Amém. Amém.
Agora vamos fazer aqui o acendimento. Vamos acender primeiro o ajudante, o chamash. Um pouquinho aqui por causa do vento. Primeiro o chamash. A Esther vai acender o chamash, o ajudante dela também. Muito bem. Agora a gente vai acender as nossas velas, sempre aqui, então, da direita para a esquerda. Sim, sim, sim. 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 Caso apague uma vela, pode acender ela de volta. Já as velas do Shabat já não pode se apagou, ok. O Shabat tem que ter um pouco mais de cuidado para evitar o contato com o vento. A de Hanukkah, se apagar, a gente pode acender, não tem problema. Acendi pela Hannah, pai. Muito bem. Então, temos o pontapé inicial. Hanukkah Sameach. Hanukkah Sameach, feliz Hanukkah. Hanukkah Sameach. Muito obrigado. Muito bem. Então, gente, já iniciamos, então, aqui o processo de iluminação do mundo. Hoje, nós e outras milhares de pessoas ao redor do mundo acendem as suas Hanukkot em lembrança dos milagres que Hashem fez para o povo de Israel, nessa mesma época, nesse mesmo tempo, onde a luz, ela brilhou mais, a luz dissipou muita escuridão. Então, para o Hashem, né, vamos prosseguir aqui então, gente. Eu gostaria então de pedir para o Gustavo vai trazer para a gente aqui agora um estudo aqui, um resumo da Parashá da semana. Então, Gustavo, está com você. Então, shalom, pessoal. Muito obrigado novamente pela oportunidade de continuar falando sobre a Parashá. A gente vai continuar contando a história de Yosef, história de José. O que será que aconteceu? A gente viu que ele interpretou um sonho para o faraó. O sonho para os dois funcionários do faraó, o copeiro e o padeiro. Mas e agora? O que será que acontece? Vocês estão conseguindo ver minha tela? Show de bola. Muito bem. Yosef, então, assim como a vela de Hanukkah, ele é uma luz lá para o Egito. E onde que ele estava, ele sempre fazia bondade, fazia as coisas certas. Hashem sempre abençoava ele em tudo que ele fazia. Então, depois de 12 longos, né, anos que ele ficou na prisão, chegou o dia que Hashem falou, hoje nós temos que libertar Yosef. Então, Deus decretou para colocar Yosef em liberdade. Passou 2 anos. E diz que nesses 2 anos, o Midrash fala que o faraó tinha sonhos estranhos todas as noites. Mas ninguém, né, consegue se lembrar do sonho do faraó, a mesma coisa. Ele acordava e esquecia. Assim como nós, a gente às vezes sonha, depois a gente acorda e já esquece do sonho. Só que uma coisa aconteceu diferente. Certa manhã, o faraó acordou e se lembrou claramente do sonho. E isso incomodava muito ele. Muito ele. Ele se lembrou perfeitamente do sonho que ele sonhava. Então ele sonhou, né, durante esse tempo, que estavam no Rio Nilo, e no Rio Nilo surgiu 7 vacas saindo do rio. E essas vacas eram bonitas, bem alimentadas, bem gordinhas, né? E só que logo em seguida saiu
outras 7 vagas. E essas vacas eram bem magras, parecia só os ossos, corre osso. E aí essas vacas magras acabaram comendo, né, esfomeando assim, comeram as vacas gordas. E nada mudou, continuou a mesma coisa, como se essas vacas magras não tivessem feito nada. E aí, então, aconteceu mais um outro sonho. Faraó sonhou, então, agora com 7 lindas espigas de trigo. Um milho bonito, uma espiga bem cheia. E da mesma forma apareceu, então, outros pés de milho, só que esses aí, as espigas deles estavam totalmente murchas, raquíticas, assim, parece que um pé horrível. Da mesma forma, os sonhos repetiu, né, as espigas milhos, bonitos, assim como as vacas gordas, depois apareceu as vacas esqueléticas, assim como as espigas esqueléticas, que sonho estranho é esse? E aí o faraó, né, ficou muito incomodado com isso. Chamou todo mundo, e todo mundo tentava interpretar o sonho dele, e ninguém conseguia. Né? Todos os sábios que tinham lá tentavam dar explicação, olha, faraó, as vacas gordas significam que tu vai ter 7 filhas, depois elas vão morrer. Outros falavam assim, não, faraó, isso aí não está certo, eu sei as respostas do sonho. Você vai conquistar 7 países, pois só que depois você vai perder 7 países. E daí nada deixava o coração do faraó sossegado. Ele não aceitava aquelas respostas. E aí o faraó estava cada vez mais incomodado, que não conseguia encontrar respostas, e era sentido por todo o Egito essa grande frustração, até que ele um dia deu um grito: chega, tem que ter alguém que possa explicar o meu sonho corretamente. Quem que pode? E aí, aquele personagem lá que o José interpretou o sonho deles, o copeiro, se lembrou que há 2 anos atrás ele ficou devendo um favor para o Yosef. Lembra? O Yosef tinha pedido para ele lembrar ele, tirar ele lá da prisão. O copeiro não esqueceu, não fazia nem questão de querer ajudar. Mas ele pensou assim, por altruísmo, né? É egoísta. O copeiro pensou, talvez se o faraó daqui partir para uma outra, né? Eu vou perder meu cargo, vai entrar um outro faraó e não vai querer mais que eu preste serviço para ele, então olha só, eu vou ter que garantir meu emprego, vou resolver o problema do faraó. Foi lá e falou para o faraó, seguinte, tem um jovem lá que ele consegue interpretar teu sonho. Quando o faraó acusou eu e o padeiro de, né, eu de uma mosquinha cair no vinho, o padeiro de uma pedrinha no pão, tinha um jovem lá que interpretou o sonho e aconteceu justamente isso que ele falou. O faraó não queria nem saber, mandou buscar na hora, vai lá e traz ele aqui. E assim foi, eles foram e buscaram o Yosef, prepararam ele, deram um banho nele, cortou os cabelos, ficou apresentável para poder falar então com o rei. Então, Yosef então chegou perante o faraó então já estava tenso, já estava ficando louco, já com tudo aquela situação, chamou Yosef e disse, por favor, vou te contar o sonho, e aí você vai ter que realizar, né, interpretar esse sonho. Muito bem. Yosef então falou o seguinte, olha, na interpretação não está na minha mão. Não depende de mim saber interpretar o que o faraó sonhou. Eu fui pedir para Deus. Se Deus, então, der uma resposta favorável, senhor, então assim faz, eu vou ser só uma ferramenta. Yosef, então, a gente vê que ele não tinha essa pretensão, né, de saber explicar o sonho. Ele confiava em Hashem, para Hashem revelar. Conforme os planos de Deus, então, Yosef então explicou o sonho. Falou que esses 2 sonhos, na verdade, eram um só. Tanto as vacas gordas como as espigas gordas, depois de um tempo, o que ia acontecer? 7 anos ia ter muita fartura, ia ter muita comida no Egito. Muita abundância, tudo ia dar certo. E esses 7 anos, assim, que todo mundo ia estar feliz, ia ter muita produção. Só que aí viria outros 7 anos, que são as vacas magras, espigas secas, onde ia ter uma fome que as pessoas iam esquecer que tinham vivido 7 anos bons. O negócio ia ser muito, muito, muito assim, radical. Uma fome extrema em todo o país. Então, Yosef fala, esse que é teu sonho. E por que tu tá sonhando sobre isso? Que Deus tem uma pressa que mostrar que isso vai acontecer. Vai se tornar de imediato esse sonho. Vai vir agora 7 anos de grande produção, e você
deve ter alguém, nomear alguém sensato, uma pessoa sábia que possa saber o que fazer com esses anos de fartura. Saber que nos momentos de riqueza, tem que ser inteligente para guardar, para poder passar naqueles momentos onde que não vai ter alimento em abundância, onde a gente vai passar por um momento muito difícil. Então, ele também dá esse conselho, falar, usar a inteligência, vamos armazenar o quanto a gente tem, para depois que tiver essa dificuldade, a gente consiga usar o que a gente guardou. E o Faraó ficou tão satisfeito com a resposta dele, ficou tão feliz que falou assim, olha, eu não vejo aqui no Egito ninguém mais tão inteligente, tão sábio, que Deus fala, que Deus, através dele, interpreta sonhos que ninguém aqui conseguiu, nem o mago, o mágico, ninguém conseguiu fazer isso. Mas Deus, então, para o Yosef, contou a interpretação do sonho. Então, exceto eu nesse país, essa pessoa vai governar. Falou para todo mundo. Yosef, então, vai governar. Ele vai ser governador no Egito. Tudo que ele falar, vocês têm que fazer. Apenas eu, disse o faraó, que estou acima dele. Tirando eu, Yosef, manda em tudo. E todo mundo tem que obedecer o que ele está dizendo. E assim foi. O faraó entregou então para Yosef tudo que ele precisava, trabalhadores, ferramentas, um palácio maravilhoso para ele. E ele fez assim. Yosef, então, durante 3 anos, começou a trabalhar, construir, e foi gerando tudo, as provisões, assim como ele tinha aconselhado o faraó. E a Torá para achar nos conta, e na sequência, então, olha só que legal, ele saiu, então, numa posição de escravo, se tornou, então, o governador do Egito. Olha essa grande mudança que acontece aqui. E com isso, todos os prestígios de governador, ele se vestia elegantemente, morava num palácio, ele também ganhou, né, me das conta que teve toda uma questão que o povo questionava, como é que uma pessoa está numa posição tão alta, se antes, logo antes ele era, né, ele estava preso, ele é um estrangeiro, nem é do nosso povo, como pode ser isso? Então, ali a Midrash fala que teve todo um enredo e que o faraó falou, oh, Yosef tem que se casar, vai ter que se casar com uma pessoa importante. E se uma pessoa importante aceitar dar a filha em casamento para Yosef, significa que, né, o Yosef, ele está no lugar certo. Quem que seria? Então, Potifar. Potifar tinha uma filha. E olha, nada mais que a Asnat, que era a filha adotiva de Potifar. Não era a filha legítima de Potifar. Ela foi adotada. Lembra? Asnat, ela era filha da Diná com Shem. E depois de um tempo, ela foi mandada, então, da casa de Eucof e foi para o Egito. Aí o Midrash fala que, então, ela chegou lá, foi adotada, então, pela esposa de Potifar, e lá ela foi, né, cresceu como uma filha. Então, Hashem orquestrou tudo isso aí, e o Seth casa com Asnat e tem 2 filhos. Ele tem um filho que ele deu o nome de Menashe, que Hashem me fez esquecer, né, dos ensinamentos da Torá, não me fez esquecer de tudo. Então, Yosef, ele recordasse constantemente a Torá que ele aprendeu com seu pai, sempre, né, ele temia esses sofrimentos que ele tinha passado, que alguma coisa podia acontecer. E o seu segundo filho recebeu o nome de Efraim. Então, que Hashem multiplicou muito a minha aflição, né? Então, tornou ele frutífero. Muito bem. Passou-se, então, todos esses anos onde que tinha essa fartura, e o Yosef, então, tinha muitos silos e celeiros com todos os grãos guardados. As pessoas chegavam lá para comprar porque o alimento começou a acabar, né? Começou a questão de faltar alimento também no Egito. Começou os 7 anos de grande dificuldade. E todo mundo já não tinha mais alimento. Quem não tinha guardado o alimento na sua própria casa, estragou. Só o que o Yosef guardava que preservava. E as pessoas começaram a dar todo o seu dinheiro, pedra preciosa. O Egito, ele juntou muito dinheiro. Assim como os grãos, eles não podiam contar, eles tinham muita riqueza. As pessoas começaram a vender tudo. Vendiam joias pela comida. Acabou o dinheiro? Ah, pega aqui meu gado. Dá melhor antes meu gado aqui por alimento do que ele morrer aqui de fome. E o Cef ia comprando por comida. Depois acabou tudo, olha, compra minhas terras aqui. Pega essa minha terra aqui, só me deixa comida para eu viver e continuar vivendo. E depois, quando já não tinham mais nada, as pessoas chegavam e diziam assim, olha,
melhor eu de escravo no Egito do que eu morto de fome. Então, me dá alimento e eu vou ser seu escravo. E assim foi. Muito poderoso. O Egito se tornou muito poderoso. Então, também, lá então em Israel, Jacó, com os filhos deles, né, não tinham questão de fome, mas tinha uma promessa que Hashem falou que quando eles iam sair lá do Egito, depois desses anos que iam ficar nesses ilhas, iam sair muito ricos, com grandes riquezas. Assim como a gente vai falar lá na frente, que eles saíram com muita, muita riqueza, quando Moisés tirou eles do Egito. E para isso, então, Hashem fez todo esse plano, então o Egito ali estava com todas essas riquezas que no futuro iam ser do povo de Israel. Então o Jacó falou para o seu filho, olha, né, é sábio a gente também ir lá e buscar provisão, vamos buscar alimentos também. E assim foi. Os filhos, então, os filhos de Jacó, eles se reuniram, os 10 filhos, mas teve um que não foi. Quem que lembra? Quem que não foi junto com os outros irmãos do Egito comprar alimento? Quem lembra aqui? Não. Benjamim? Muito bem. Benjamim. Esse ficou com Jacó. Jacó falou, olha, eu não posso perder mais um filho da Raquel, minha esposa querida. Já Yosef se foi. Agora sobrou só Benjamim. Então, ele não vai com vocês. Vocês podem ir, mas eles não vão. Os irmãos pensaram assim, não, tudo bem. Vamos lá. Né? Vamos ver se a gente consegue achar o nosso irmão. Ah, vamos procurar pelo nosso irmão. E assim foram. Estrategicamente, a Torá nos conta que eles entraram cada um em um portão para não chamar muita atenção. Eles eram bonitos, fortes. A Torá conta, né? O Bilhar fala também que eles eram de bonita aparência, se destacavam pelas outras pessoas. Para não chamar muita atenção, cada um entrou em um portão. Yosef sabia que um dia eles iam chegar lá. Como Yosef controlava tudo, a gente viu que para ter porte de arma, que tinha que ter o controle de assinatura do Yosef, né? Para ter habilitação, passaporte, então ele tinha alfândega no Egito, sabia quem entrava e quem estava lá. Então tinha todo esse controle e ele viu lá. Opa, chegou o Ruven aqui, filho de Jacó. Shimão, filho de Jacó. Levi, filho de Jacó. E assim ele viu que os 10 irmãos chegaram. Não viu o Benjamim na lista. Ficou pensar, o que será que aconteceu com o meu irmãozinho? Será que eles fizeram a mesma coisa com ele do que fizeram comigo? Então, ele pensou o seguinte, eu tenho que descobrir se os meus irmãos, eles realmente fizeram essa techuvá, ou se eles ainda, né, me odeiam, odiavam meu irmão, assim como a mim. Então, ele começou, então, a fazer todo um plano para ver se os seus irmãos tinham feito a techuvá verdadeira, o arrependimento verdadeiro. E assim foi, mandou, então, o seu filho, né, buscar os seus irmãos para se encontrar com ele. Assim, então, Menaché foi lá, trouxe seus irmãos, e aqui realizou aquele primeiro sonho que os irmãos se ajoelhavam para ele, né, se curvavam para ele. E assim foi, ele começou a conversar com um, conversar com o outro, para entender o que estava acontecendo, para saber qual que é o comportamento deles. Yosef, ele sabia de tudo. Eles eram irmão dele, sabia de quem é filho de quem nasceu primeiro, ele sabia de tudo isso aí, conhecia bem a sua família. E eles não sabiam que ele era o José. Para eles, na visão deles, a pessoa que estava à frente deles era o governador do Egito. Não imaginavam que era o Yosef, não reconheceram o seu irmão. E o Yosef também não falava diretamente com eles, ele falava em egípcio. E o seu filho Menaché traduzia egípcio para hebraico, seus irmãos falavam em hebraico, Menaché escutava em hebraico e falava em egípcio para o seu pai ali, para manter bem a questão no seu plano. E assim foi. Então, foram conversando, e a Torá nos conta com detalhes, é muito bonito a conversa dos irmãos, e no final, então, ele pensou o seguinte, olha, né, vamos deixar meus irmãos ir, todos de vocês para casa, vão levar todos os alimentos que precisam aqui, mas ali eu estou desconfiado que vocês são espiões, então ele bolou uma estratégia, e disse assim, ó, um de vocês vai ficar aqui. Shimão, então, ia ficar aqui preso, e eles teriam que voltar, e na volta teriam que trazer o outro irmão dele mais novo, Benjamim. Assim ele ia saber o que os irmãos iam fazer. Será que os irmãos iam deixar o Simão para trás? Será que eles iam realmente trazer o Benjamim? Então ele queria saber esse comportamento. E assim foi, ficou o Shimão, e ele seguiu a viagem. No caminho ali, a Torá conta que, quando eles estavam viajando, eles perceberam que nas suas bolsas, onde estavam seus produtos, cereais, Yosef tinha devolvido o dinheiro ali dentro. E assim foi, eles se assustaram, olha só, o dinheiro apareceu aqui, vamos pensar que a gente roubou. Nosso outro irmão, Simão, está preso lá. E agora, o que nós vamos fazer? Temos que voltar lá com o Benjamim para poder resgatar o irmão Shimão. Como que o nosso pai vai deixar? E assim foi. Falar com seu pai,
E Jacó falou que não, já tiraram um filho meu, como é que vocês querem agora que eu vou perder outro? 2 filhos meus já subiu Yosef, Shimon, agora vocês querem levar o Benjamim? Que coisa é essa? Não. E assim foi. Um tempo se passou, realmente, daí chegou um momento que precisava buscar alimento lá, e aí Jacó deixa, então, os irmãos levar o Benjamim para voltar e trazer o Shimon. E assim foi, eles vão se encontrar, e por lá nos conta, então, que teve mais uma conversa muito legal entre os irmãos, e até que o Yosef volta em plano, segunda parte, do plano onde que ele esconde a taça que ele tinha nas mãos, junto com os pertences do Benjamim. Eles voltam para casa, no meio do caminho ele manda um mensageiro buscar o seu irmão, lá ele vê que está escondido a taça, cria um pretexto para poder trazer os irmãos de volta a eles, para ver se agora, será que ele acusando o Benjamim, que é seu irmão, os outros irmãos vão deixar o filho mais novo ficar como preso no Egito? Ou será que os outros irmãos vão defender eles? Qual que vai ser a postura? E é assim, a Paraxá vai terminar essa semana mostrando qual que vai ser a decisão dos irmãos dele. Pense comigo tudo que aconteceu até agora. Yosef, ele parou lá no Egito por uma questão que Hashem orquestrou para que no futuro toda a nação de Israel descesse para lá, 70 almas, Jacó e sua família, e também de lá, ficasse no exílio, depois saísse do exílio. E o Yosef se tornaria então governando. Todo aquele sonho que sonhou, das estrelas, do sol, tudo Hashem ia fazer isso acontecer. Jacó sabia que esse momento ia chegar, mas quando ele não sabia. Ele também não tinha a revelação que Yosef estava vivo. Os irmãos, então, voltam para o Egito, com a esperança de achar Yosef, não encontram Yosef, fica o irmão para trás, eles têm que voltar agora para o seu pai para pedir para Benjamim, né, ser liberado para ir junto com eles para poder resgatar o Shimon. Vai para lá, criam toda uma situação que tentam acusar o Benjamim agora ficar preso no Egito. Como é que eles iam voltar para o pai dele e dizer assim, ó, perdemos mais um filho agora? Não, o pai dele ia morrer. Então, o José queria ver se realmente seus irmãos, que seria a atitude deles, se é que eles iam deixar o Benjamim, não, fica ali, ou eles iam defender até a última para ficar com o Benjamim e não deixar ele acontecer. Assim ele ia descobrir se realmente os irmãos deles, tinham feito essa techuvá, esse arrependimento por tudo que eles fizeram com o Yosef ter passado. E aí, pessoal, ansiosos para ler a Torá essa semana? Para estudar e descobrir o que vai acontecer com essa história? Qual que vai ser a atitude dos irmãos? Claro. Muito bom. Alguém quer contribuir algum ponto? Quer fazer algum comentário? Muito bem, Gustavo. Baruch Hashem. Então, muito obrigado, pessoal. Maravilha. Muito bem. Ouvimos, então, aqui uma visão geral aqui da porção da semana, onde a gente tem essa história de Yosef, que é uma pessoa extraordinária. Como os sábios falam, que a história dos justos, a história dos patriarcas, e incluindo também os patriarcas das tribos, né, os pais, os avot em hebraico, eles não são apenas uma história, mas aqui existem segredos. A Torá é o manual de instrução do ser humano, é o manual do fabricante. Então, se essas histórias estão aqui, é porque elas têm muito a nos ensinar, muito a contribuir conosco como uma verdadeira bússola moral para nos guiar, onde a gente deve ir, como devemos nos comportar e aprender dessas lições. E afirmando novamente, eu gosto muito dessa expressão que Yosef, ele era uma pessoa de sucesso. Então, vamos agora, a gente vai estudar, gente, alguns pontos da Paraxá que eu peguei dos ensinamentos do Rebbe de Lubavitch. O Rebbe tem visões extraordinárias, fantásticas, que ele traz para a gente
ensinamentos aqui da porção. Então, vamos juntos aproveitar essa sabedoria que está disponível aqui para nós. Gente, vocês estão conseguindo enxergar aqui a apresentação? Sim? Sim. Ah, muito bem. Então, gente, aqui a gente trouxe aqui um estudo do Código de Yosef. Intitulamos aqui como Código de Yosef. 3 chaves que a gente vai encontrar aqui na Parashá, Miketz, para a nossa vida aqui diária. Baseado aqui, então, nos ensinamentos do Rebbe, a respeito de José, que foi de uma jornada de prisioneiro para vice-rei. Vai trazer para a gente a vontade do Criador, aqui operando no coração daquela superpotência, no coração do Egito, que era a superpotência da época. Então, nessa jornada de prisioneiro da ilusão a vice-rei da realidade, a gente vamos ter, então, 3 pontos. A visão, despertar para a realidade divina, despertar do sonho. A disciplina que Yosef ele teve para dominar a ação e o silêncio. E também a retificação, a teshuvá, que ele orquestrou junto aos seus irmãos. Então, vamos juntos, gente, estudar isso. A gente vê que Yosef também, ele é aquela visão que uma pessoa, ela precisa passar por uma realidade difícil, uma realidade com desafios, mas que ela tem o potencial de transformar aquela realidade difícil em uma grande árvore frutífera, uma fonte de bênçãos. E transformou aquela realidade em uma fonte de bênçãos. Está escrito que José, ele foi frutífero na terra do seu sofrimento. Ele falou isso quando ele teve o seu primeiro filho. Então, primeiro ponto aqui, pessoal, é essa questão do sonho, despertar do mundo do sonho. A Parashá, ela inicia com aquele sonho que o Gustavo ele trouxe para a gente aqui ilustrativamente, Faraó sonhando. Interessante que o sonho de José, o sonho dos feixes, o sonho das estrelas, né, o sonho dos feixes, Yosef ele não estava parado observando, eles estavam ali juntando os feixes, juntando. É um serviço que tinha uma ação. Já que no sonho do Paró, o Faraó ele fica só olhando o que está acontecendo, não se envolveu. A gente já viu que o nosso trabalho é se envolver para trazer justo luz aqui para o mundo, né? Tá envolvido, trabalhar ativamente. Isso significa que, por exemplo, né, se vier um desafio, né, como aconteceu com Jacó, lá em Harã, ele tinha um sogro que era corrupto, que mudava o salário, que era era um chefe muito difícil de lidar. No entanto, ele não ficou simplesmente indo junto, caminhando no mesmo caminho do seu sogro ali parado, né? Só não, ele simplesmente ele teve essa clareza de estar sempre conectado com o Criador e não se envolver com esse tipo de coisa. Pelo contrário, ele trazia sempre luz e retidão para todas as suas ações. E essa também é a lição que Yosef nos ensina. E num sonho, gente, as coisas parecem que elas estão fora da lógica, né? Então, no sonho a gente pode sair voando, no sonho a gente pode
está levitando, ou quem já teve sonhos que parece quando você acorda, até às vezes é um pouco difícil, você volta para aquela realidade, né? E às vezes demora, às vezes até uns minutinhos para a gente, opa, era um sonho, voltar para essa realidade. É um sonho, a lógica parece que ela fica anulada, mas para quem está no sonho, parece que faz sentido, entre aspas, o que está acontecendo. Você está voando, mas, ok, como eu voo, eu voo mesmo, né? Às vezes parece que faz sentido o sonho. E aqui, olha só que interessante que o Rebbe traz para a gente. O Salmo 126 tem um verso que diz o seguinte, ó: quando Hashem trouxer de volta os cativos, seremos como aqueles que sonham. Por que será que a Torá ela demora tanto para falar desses sonhos do faraó? Geralmente, uma lei, um princípio da Torá, a Torá ela é resumida, ela traz ali um versículo, né, traz até uma letra, às vezes, ela dá origem ao mandamento. E por que, então, que a Torá ela descreve com tanto, com tanta extensão os sonhos do faraó? Depois, o José, ele conta de novo para o José o sonho dele. Depois, José interpreta novamente aqueles sonhos e aparece várias vezes isso na Torá. Com certeza, tem algo aqui para a gente, tem algo escondido aqui, né, nesse código aqui do Yosef para nós. Então, o Rebbe, ele fala o seguinte, que a Torá, quando traz para nós esses sonhos, é porque ela está dizendo para a gente que também a nossa realidade aqui nesse mundo é como que um sonho. Aqui tem muitas coisas que são ilusórias, tem coisas que parecem algo, a gente olha e vai interagindo, como nós fazemos um sonho, e parece que eu estou voando e está tudo bem, isso aqui é o que está acontecendo no sonho e é o normal para mim aqui no sonho. E aqui nesse mundo funciona de uma maneira semelhante. Esse mundo também, ele é como que um sonho. A realidade mesmo é a realidade que vem de cima, a realidade espiritual. Aqui, as coisas são como um sonho. E, assim como acontece num sonho, a gente pode despertar e passar de uma realidade para outra. Como aconteceu com Yosef, com José. Ele estava lá no calabouço, lá na prisão. E, de repente, em alguns minutos, em umas horas, talvez, ele estava recebendo agora o anel de vice-rei do Egito. Um escravo, preso, condenado, em questão de horas, vice-rei da superpotência mundial. Que virada, né? É um despertar, assim, de um sonho. E o Rebbe explica que também aqui nesse mundo, as coisas podem também acontecer muitas vezes desse jeito, porque esse mundo, ele também tem um quê de sonho aqui envolvido. Então, às vezes parece que as coisas não fazem sentido aqui no nosso mundo, não é? Parece que a coisa assim está invertida muitas vezes, porque de fato esse mundo ele não é a verdade absoluta. Esse aqui é o mundo do teste, mas a realidade aqui mesmo, ela tem uma dependência do que acontece lá na realidade espiritual. Então, Yosef, ele era um tzadik, ele era um justo, ele estava conectado diretamente com a fonte, com o Criador, com a realidade espiritual, e o Egito representa, então, esse mundo secular aqui da gente, que a gente vê só é uma ilusão, muitas vezes. Então, o faraó, por que o faraó sonhou, diz o Rebbe? Ele sonhou porque, na verdade, Yosef sonhou. Porque Yosef, ele estava conectado com a fonte. Ele abriu um canal através dos seus sonhos, e na realidade aqui do mundo material, o faraó, ele foi obrigado a sonhar também. Lembra, né, que o sonho do Yosef era que, de fato, ele iria trazer os seus irmãos iriam ficar de frente para ele,
E isso estava acontecendo agora por intermédio aqui, caiu na realidade aqui do material, do mundo material, através desse sonho do faraó. Então, o Rebbe ensina que a gente precisa entender isso, ter essa visão que esse mundo aqui, ele tem essa perspectiva de sonho, mas lá a origem é uma origem espiritual. Então, a gente tem a ter essa mentalidade para trocar a nossa lente da perspectiva do sonho, que é uma coisa materialista, confusa, mas lá no fundo tem o quê? Tem a origem espiritual, a lente espiritual. E isso era que Yosef ele enxergava. Bom, isso aqui está estranho, estou numa prisão. Eu tenho feito aquilo que é correto, estou na prisão. Olhando pelos olhos, pela lente aqui quebrada, a lente do sonho, não faz sentido nenhum. Mas, na perspectiva acordado para a realidade espiritual, realmente, Yosef ele sabia que a providência divina estava com ele, pois ele chegou lá na prisão e não ficou simplesmente acorrentado. Ele começou, então, a trazer luz para aquele ambiente, para aquele buraco, para aquele poço da prisão, e logo ele estava organizando as coisas, estava trazendo luz, sendo luz naquele lugar. Chega a porção, e ela chega num ponto que tem algo que é difícil até para mim de entender isso. Ficava um pouco perturbado quando chegava nesse ponto da porção, que é o seguinte: Yosef, então, ele se torna o vice-rei do Egito, ele tem poder, mas ele não enviou. Olha só, quanto tempo que ele ficou lá, né? Eram 7 anos de fartura, correto? E depois, a Torá fala que os irmãos vieram lá para comprar comida no Egito, quando tinham se passado já alguns anos de fome. Então, ao todo, 7, 8, 9 anos. Mas Yosef, sendo o vice-rei do Egito, ele não mandou nenhuma mensagem pro pai dele, que ele estava vivo. Era uma distância do Egito até onde o Israel morava, 6 dias. Ué, mas honrar os pais não é um princípio universal? Por que será que Yosef fez uma coisa dessa? Não falou para o pai que estava vivo e o pai sofrendo? O que será que aconteceu? Por que ele não falou? A resposta, então, que o Rebbe traz para a gente é a lógica da anulação. Claro que Yosef queria falar com o pai dele. Claro que o coração, a vontade do coração dele era o quê? Era ir lá falar com o pai dele, abraçar o pai dele. Estava com saudade, com certeza. No entanto, o Rebbe traz o seguinte: Yitzhak, ele era o avô, pai do Jacó, ele era um profeta. E ele sabia que Yosef estava vivo. Mas ele também ficou em silêncio. Por quê? Porque ele viu que Deus não queria que Jacob soubesse. Por algum motivo que não nos é revelado, Hashem não queria que Jacó soubesse, que Jacob soubesse, queria que ele vivesse esse luto. Então, Isaac era um profeta, ele disse: como eu posso revelar isso para o meu filho, se o santo bendito seja, não deseja que ele saiba? Yosef, ele também era um profeta. E ele também teve essa percepção. Ele era um profeta. Ele sabia o seguinte, que o pai dele, Jacob, era um profeta ainda maior do que ele. Ele disse: olha, se meu pai, que é um profeta ainda maior do que eu, não sabe que eu estou vivo, é porque Hashem está ocultando isso dele. Então, quem sou eu para revelar? Então, ele resolveu anular sua própria vontade, o seu ego, mesmo como é que a gente pode dizer, sabe aquela frase que diz, siga o seu coração, siga o seu sentimento? Aqui, Yosef, ele se anulou, colocou isso, na verdade, não.
eu vou colocar isso aqui diante da vontade de Deus. Ele fez isso por um propósito maior, o propósito do criação, o propósito do Criador. Às vezes, a gente tem coisas que a gente realmente não entende. A nossa vontade, o nosso entendimento, nossos sentimentos dizem uma coisa, mas parece que a Torá fala outra coisa. Então, olha, eu sou uma criatura. Se o meu Criador do mundo, ele fala desse jeito, com certeza ele deve ter um propósito e um motivo muito maior do que eu mesmo consigo entender. Então foi por isso que ele não, Yosef, ele pesou isso e ele teve essa obediência além da razão. Além da razão. Então, a gente também deve seguir os nossos princípios que a Hashem nos deu, não por questões lógicas, mas porque ele nos ordenou. Então, a gente não adora não faz idolatria, porque isso aqui é só uma estátua. Ele não, obviamente que uma estátua não tem poder nenhum. Não, a gente não faz isso porque o Criador não deseja. E é isso. Essa que é a explicação. Então, às vezes, esse humanismo aqui do mundo, ele pode dizer que aliviar o sofrimento é o valor supremo. A Torá diz que a vontade divina é o valor supremo, mesmo quando a gente não compreende. E a terceira, gente, o terceiro ponto aqui, para a gente concluir, é justo o que foi feito na pergunta da semana. Pergunta da semana, que a senhora Maria de Fátima, ela fez aqui para nós. A gente rodou a pergunta da semana? Hã? Ah, não? Ai, poxa. Então, peraí, gente. Vamos ver aqui. A Maria de Fátima fez uma pergunta, a gente depois tinha um salmo também, né? Eu vou aqui. Peraí. Vamos pulando aqui uma etapa. Tinha a pergunta da semana. Um minutinho, vamos pegar aqui então a pergunta da semana, que tem a ver com essa temática aqui. Vamos ver a pergunta da semana e já voltamos então para respondê-la. Todo estudo comece com uma boa pergunta. Ei, vamos conferir a pergunta da semana. Qual é a diferença entre o arrependimento motivado pela dor e o arrependimento motivado pela escolha? Muito bem. A diferença do arrependimento motivado pela dor e o arrependimento motivado pela escolha. A gente viu que os irmãos do Yosef, eles venderam ele, venderam, colocaram no poço, venderam, mas a Torá fala que todos eles eram pessoas justas. Como é que pode isso? Realmente, gente, pessoa justa não quer dizer que ela não erre, mas sim, principalmente, que ela se arrependa e ela tome um novo caminho na sua vida. E justo, a gente vai encontrar os irmãos dizendo o seguinte, Gênesis 42, 21. E disseram uns aos outros, na verdade, somos culpados, pois vimos a angústia da sua alma e não o ouvimos. Por isso veio sobre nós esta angústia. Então, os irmãos, quando estavam sendo confrontados ali com José, com Yosef, eles falaram, a gente viu a angústia dele, né? E é por isso que veio, a gente viu a angústia dele e não ouvimos, por isso que veio sobre nós essa angústia. Ou seja, então aqui, o primeiro nível aqui do arrependimento, ele não era uma coisa espontânea. A princípio, eles estavam aqui se arrependendo, porque veio sobre eles uma angústia, veio uma pressão.
Não foi uma coisa espontânea. Então, esse aqui foi o primeiro nível. Ok, isso, a gente, com os acontecimentos da nossa vida, a gente pode sim se arrepender. Mas aí vem o Reuven, que era um irmão mais velho, e disse: eu não falei para vocês, e vocês não me ouviram. Por que então que o Reuven estava jogando aqui sal ainda mais nessa ferida, será? Na verdade, a gente tem então aqui dois níveis de arrependimento. Então, esse primeiro nível aqui, essa techuvá reativa, motivada pela dor, a pessoa empurrada, né, veio sobre nós essa angústia, uma consequência. Então, eles são forçados realmente a se arrepender, mas se, digamos, essa dor ali acaba, né, digamos que o Yosef diga: não, está tudo bem, pessoal, tudo tranquilo, ficaria por isso mesmo. O segundo nível é aquilo que é a proatividade. A pessoa realmente tem que reconhecer que, de fato, foi uma causa, a gente, de fato, erramos. Nós erramos. Não porque veio essa angústia sobre nós erramos. E aí o Reuven, ele vem e traz isso para os irmãos, porque eles têm que voltar lá atrás e reconhecer que, de fato, tudo que eles fizeram foi incorreto, foi errado. E eles, de fato, se arrependeram aí, então. Os dois níveis de arrependimento. Aquilo que é reativo é um nível, agora, quando a pessoa, de fato, ela diz: não, eu errei, eu fiz errado, eu preciso aqui corrigir. Esse é o espontâneo, é o nível mais profundo de arrependimento. Então, o Rebbe, ele coloca para a gente, para que a gente não espere crise, sofrimento, problema de saúde, perda financeira, como aconteceu com os irmãos, para daí chegar na teshuvá, no arrependimento. Mas sim, a pessoa já fazia uma análise, ter um hábito, né, de fazer uma análise. O que eu posso mudar? Como é que eu posso escolher? Puxa, errei aqui, eu preciso melhorar nesse ponto da minha vida. Eu já vou fazer minha teshuvá agora. Como é que eu faço isso? Não esperar vir, Deus nos livre, né, um problema de saúde, um sofrimento para aí a pessoa tomar aquele rumo, né? Embora, às vezes, acontece isso mesmo, para dar o pontapé para a gente retornar a Hashem. Deus nos livre que a gente tenha essa mentalidade, né, de aprender aqui com os irmãos de Yosef, e já daí ter essa teshuvá curativa. E aqui chega uma resposta para essa pergunta que a senhora Maria de Fátima fez para nós. Então, gente, os 3 pontos que nós vimos aqui, a visão, e tudo é pela providência de Hashem, mesmo as coisas mais absurdas que podem acontecer nesse mundo, esse mundo é como um sonho. Então, por trás dos eventos do mundo, a gente sempre deve interpretar a realidade com a lente da Torá, e não com as ilusões do mundo aqui material. Disciplina de saber que a gente deve, muitas vezes, abrir um espaço aqui dentro de nós para que a vontade do Criador esteja dentro da gente. E a retificação, que é buscar essa teshuvá proativa. A gente analisar, bom, aqui de fato eu preciso melhorar, assumir a responsabilidade pelas escolhas que a gente fez, né? E não apenas uma reação a uma dor que possa nos atingir. Então, o Ben Noah é como um Yosef do mundo atual. Então, a gente é um intérprete que vê o propósito divino, mesmo na confusão aqui do mundo. Então, tem que interpretar esse sonho que a gente está vivendo. Onde é que está o propósito do Criador aqui? Yosef foi intérprete dos sonhos do Paró. A gente também pode interpretar a realidade com as lentes da Torá. Onde é que está a missão divina aqui? O propósito divino nessa confusão. Nessas vacas que comem as outras e continuam magras ainda. Onde é que está o propósito? Não, tem, a gente conectando aqui, né, vendo para a lente da Torá, a gente vai encontrar. É uma pessoa disciplinada, um servo disciplinado, e a gente está dentro aqui de um sistema moral do Criador, mesmo dentro desse mundo.
e esse agente de retificação. Inspirar a justiça e a responsabilidade aqui, pessoal. Yosef estava disfarçado ali de egípcio quando ele falou com os irmãos, ele revela a sua verdadeira motivação. Fazei isso e vivereis, pois eu temo a Hashem, eu temo a Deus. Foi a leitura inicial que a Fran leu para a gente. Então, pessoal, a gente pode transformar esse sonho aqui na realidade final. Realidade final. A gente está vivendo agora o sonho, a gente precisa interpretar esse sonho, interpretar com as lentes da Torá, e ser um agente de transformação, onde a gente vai transformar esse sonho aqui desse mundo agora, esse mundo de desafios, de ilusões e problemas, numa realidade final. A realidade final, aí sim, onde está escrito que todos nós veremos, toda a carne verá, uma revelação muito maior da realidade espiritual. A gente vai, de fato, acordar para a realidade. Pois toda a terra se encherá do conhecimento de Hashem, como as águas cobrem o mar. E essa frase aqui é muito legal, né, gente? E o Yosef, ele fala, isso não está em mim, é Hashem que dará a resposta. Aqui está uma chave para a interpretação do sonho desse mundo, né, do sonho dessa realidade. Hashem é que dará a resposta. Isso aqui não está em mim. Isso foi uma humildade que, com certeza, né, uma humildade e uma lição para a gente, de sempre colocar Hashem em tudo que a gente fizer. Bom, gente, então, o que vocês acharam aqui do nosso estudo? Deu para aproveitar alguma coisa? Alguma lição aqui do nosso querido Yosef? Baruch, muito bom. Maravilha. Muito bem, muito bem. Gente, então, lembrando do nosso sorteio, se você não fez seu Pix ainda, né? Sim. Se você não fez seu Pix ainda para concorrer aqui, ó, essa bênção das cartas do Rebbe, então aproveite agora, já vamos realizar o nosso sorteio. Cada R$5 você ganha um cupom para concorrer aos conselhos do Rebbe, aqui o volume sobre saúde física, espiritual, mental, preciosos conselhos para nós, gente. Então, antes de a gente finalizar, eu vou chamar aqui também a Clailde, que ela vai ler para nós aqui, então, o salmo aqui da semana. Está na leitura do primeiro dia da semana? Isso, é o 113. Oi. Sim. Olá, Clailde, tudo bem? Vou pedir, então, Tudo bem. para ler para a gente. Salmo da Tá semana. me ouvindo? Estão me ouvindo direitinho? Estamos ouvindo, sim. Ah, tá ok. Eu vou ler no meu Taná porque eu estou vendo do celular e aí realmente a gente está com bastante dificuldade, tá bom? Tá ótimo. Terrilim 113. Aleluia. Louvado seja o Eterno, louvai seu nome, ó servos do Eterno. Seja bendito seu nome, desde agora e para todo sempre. Do nascimento do sol a seu ocaso, seja o nome do Eterno louvado. Muito acima de todas as nações está o Eterno, e acima dos céus sua glória. Quem é como o Eterno, nosso Deus, que habita nas alturas e vê o que se passa nos céus e na terra? Do pó ele levanta o pobre, e do morturo o indigente, para fazê-los sentar com os nobres, com os exaltados nobres de seu povo. Somente ele pode transformar uma mulher estéril em alegre, mãe de vários filhos. Louvado seja o Eterno. Aleluia. Muito bem, muito obrigado, Clailde.
Muito obrigado pela leitura. Esse é o Salmo 103, ele tem a ver com os nossos estudos de hoje, né? Como Hashem, ele transforma realidades, assim como um sonho, a gente pode despertar, como ele transformou a realidade de Yosef. Gente, então vamos fazer agora o nosso sorteio. Nosso sorteio das cartas do Rebbe já está aqui na minha mão. Vamos fazer uma conferência, caso seu nome não esteja aqui. Caso não esteja o seu nome aqui, por gentileza, levante sua mão. Vamos ver, então, quem está participando do sorteio de hoje. Temos a Isabela participando, temos a Clailde, a Renata está participando também, o Alisson, o Gustavo, a Geila, a Jéssica, o Leandro, a Marcela e a Fátima. Todos aqui, gente, todos esquecemos de alguém. Se esquecemos, a gente já anota o seu nome aqui também. Então, vamos fazer o sorteio. Vamos fazer aqui o sorteio. Embaralhar bem. E, dá uma animada, né? Vamos. A gente vai. Peraí, filha. Peraí, segura ali o potinho ali pra gente. Eita, peraí. Um minutinho. Não tá pronto, não quer. A Esther está balançando aqui, está chacoalhando o pote de Sedacá. Os nomes estão aqui. Chacoalha bem, Esther, chacoalha bem. Mistura bem. Vamos ver quem vai levar o livro As Cartas do Rebbe. As Cartas do Rebbe. Aqui atrás tem com bênçãos e a assinatura do Rebbe. Essas cartas são cartas que o Rebbe escreveu para várias pessoas, respondendo às mais diversas questões da vida. Respostas que ele deu para pessoas com problemas reais, situações reais, há vários anos atrás. Então, vamos ver, gente, quem vai levar? Vai lá, Esther, fechando os olhos. Vamos ver quem que ela vai tirar hoje. Quem vai levar as cartas do Rebbe para casa? Muito bem, já está na mão da Esther, Vamos ver, Esther. É uma pessoa que está presente. E o nome dela começa com A. E Começa com A. Começa com A. E termina com N. N de navio. Já está dada a resposta. É o Alisson. Alisson, então, levou o livro para casa. Sábado a gente entrega, né? Muito bem. Parabéns, Alisson. Meus parabéns. Gente, aqui as velhinhas estão firmes e fortes. Foi nada. As velhinhas estão firmes e fortes aqui ainda.
estão ardendo. A pequena já quase. Papai, tu Já não quase. colocou ainda. Hã? Já colocamos. Gente, então foi um prazer estar com vocês hoje. Muito obrigado pela presença de todos. Que o Criador traga muitas bênçãos e que a gente possa ser luz aqui para esse mundo, que a gente possa levar as palavras da Torá, a sabedoria da Torá para cada lugar que a gente for. E que o Criador nos dê sabedoria para utilizarmos as lentes e enxergar uma realidade mais profunda, uma realidade maior que está presente aqui conosco. Então, vamos chamar aqui a nossa vinheta, nossa vinheta de saída. Ainda está em manutenção aqui a vinheta. Cadê a vinheta? Opa. Cadê a vinheta da saída? Opa. Já vai terminar, já vai terminar. Não é convida, já vai terminar, já vai terminar, já vai terminar. Muito obrigado por participar. Alegria, luz e união, sabedoria que toca o coração. Noé convida, já vai terminar. Muito obrigado por participar. Ah, não quero caminhar. Ei, água no caçamento. Tá no caça-meia. Feliz Hanukkah! Feliz Hanukkah! Tchau, tchau, gente. Deus abençoe. Feliz Hanukkah. Ótima semana e até semana que vem na festa, né? Até. Eu volto. Volto, gente. Tô. Nossa,